Ultimamente me andam fazendo uma pergunta muito curiosa e interessante a respeito do parentesco entre grupos aí nativos da Europa, se eles seriam aparentados como o grupo dos germânicos eslavos com o grupo dos povos célticos. A resposta para essa pergunta é sim. Os antigos celtas, as antigas tribos celtas e as antigas tribos germânicas eram aparentadas, eram basicamente tribos irmãs e são povos irmãos até os dias de hoje. Na antiguidade, eles eram chamados pelos nomes de cimérios e mais na antiguidade eram chamados de gomaritas, descendentes de Gomer, filho de Jafé. Neste vídeo eu falarei a respeito deste assunto, da origem dos cimérios, os ancestrais dos grupos célticos e dos grupos de povos germânicos. Os povos europeus, os grupos de povos que adentraram aí ao continente europeu, biblicamente e também academicamente, linguisticamente, eles são denominados de povos indo-europeus e também chamados academicamente, linguisticamente e biblicamente de povos jafetitas ou povos jafeitas. Para aqueles que não sabem quem é Gomer, Gomer, de acordo com a Bíblia, em Gênesis capítulo 10, verso 2, é filho de Jafé, portanto neto de Noé. Gomer, segundo os linguistas, é um termo que vem de origem aí do acadiano Gim-ir-Raá, ou Simir ou Simira. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes destes vieram a ser conhecidos como Gomarians ou Comarians, ou simplesmente Gomaritas, na antiguidade, no seu início da antiguidade. Logo após o tempo se passar, eles acabaram se chamando apenas como Cimérios ou Cimerianos. Associa-se então, portanto, o Gomer então aos povos cimérios originais, que na maioria das vezes, segundo os estudiosos contemporâneos, acredita-se que os cimérios são ancestrais de dois grupos de povos europeus, aí muito importantes europeus, que no caso são os povos célticos, os celtas, as tribos celtas, sendo o ancestral das tribos celtas Rifate, filho de Gomer e neto de Jafé, e sendo pai dos povos germânicos, eslavos, nórdicos, entre outros, no caso sendo Askenaz, pai da Escandinávia. Os gomaritas, eles são aí os responsáveis aí por dar origens aí, ou pelo menos por já aparecerem falando os seus próprios idiomas, chamados de proto-idiomas de países celtas, conhecidos como Irlanda, País de Gales, Escócia, entre outros países aí de origem celta e também países de origem germânica, como a própria Alemanha, Noruega, entre outros. Para muitos, a origem dos cimérios é muito incerta. Eles teriam, no caso ali, alguma espécie de parentesco com os povos que falavam línguas iranianas, ou seja, línguas arianas, no caso de ancestralidade persa e meda antiga, ou talvez ali com os trácios, ou com a língua trácia, ou que pelo menos eles teriam sido governados por uma elite iraniana antiga. De acordo com o historiador grego Heródoto do século V a.C., os cimérios habitavam originalmente a região ao norte do Cáucaso e do Mar Negro durante o século VIII a.C., na atual Ucrânia e Rússia, e muitos aí vão falar e argumentar que os russos e os ucranianos, portanto, teriam uma ancestralidade vinda aí, no caso, dos próprios cimérios gomaritas antigos. Porém, a ancestralidade aí dos ucranianos e dos russos, no caso, provém aí de Messec e de Tubal, que seriam ali Gog e Magog. Os estudiosos acadêmicos aí do século XX também aí se basearam aí nos relatos de Heródoto,
para falar a respeito da região onde, no caso, os cimérios habitavam. Porém, as descobertas de Sir Henry Layard nos arquivos reais de Nínive e Cali permitiram o estudo de ainda mais material anterior em alguns muitos séculos. A obra do historiador grego, o registro arqueológico assírio, aponta que os cimérios e a terra de Gamir, no caso a terra de Gomer, localizavam-se a pouca distância de Urartu, um reino da Idade do Ferro, cujo epicentro era ao redor do lago Van, no Planalto Armênio, ao sul do Cáucaso. Relatórios de inteligência militar de Sargão II, do século 8 a.C., descrevem como os cimérios ocupavam territórios ao sul do Mar Negro. O registro histórico aí dos cimérios aí para os assírios, no ano de 714 a.C., eles descrevem ali como sendo um povo denominado Gimiri, que no caso ajudou as tropas de Sargão II a derrotar o reino de Urartu, sua terra de origem, chamada no texto de Gamir ou Uishdish. Gamir parece ter se localizado dentro do estado de Tampão de Manas, ou Manai. O geógrafo grego Ptolomeu, escrevendo nos séculos I e II d.C., situou a cidade ciméria de Gomara nesta região. Após as conquistas da Cólquida e da Ibéria, ocorridas no primeiro milênio antes de Cristo, os cimérios também passaram a ser conhecidos como Gimiri no idioma georgiano. De acordo com os historiadores da Geórgia, os cimérios tiveram um papel de grande influência no desenvolvimento da cultura colca e ibérica. A palavra georgiana para herói, em georgiano Gimiri, vem do termo Gimiri, que se referia aos cimérios que habitavam a região após as primeiras conquistas. O termo Gimiri faz referência ao termo antigo para o nome Gomer, aí do aramaico e do hebraico, e mais antigamente do acadiano antigo. Os cimérios, por serem um povo muito antigo, eles, por serem um povo da descendência de Jafé inicial, no caso do filho de Jafé, Gomer, eles eram considerados até mesmo por alguns outros povos jafeitas como um povo mítico, aí como um povo aí da mitologia. Nós podemos ver isso aí na mitologia grega, né? Homero, entre outros aí vão citar ali histórias a respeito dos cimérios. Os historiadores modernos, eles afirmam aí que os cimérios seriam, no caso, eles afirmam e reafirmam que os cimérios seriam antepassados dos celtas, dos proto-celtas, de todas as tribos celtas e de todas as tribos germânicas. E eles usam aí o argumento sólido da semelhança do termo latino cimeri com cimbros ou cimbri, que no caso, antigo povo germânico, ou Simri, que no caso é o nome do antigo país de Gales, em galês, portanto faz referência aí, no caso, ao povo que se dividiu e deu origem, no caso, aí na parte de Rifate aos celtas e na parte de Askenaz, no caso, aos povos germânicos. A etimologia aí de Simro, em galês, no plural, no caso Simri, está associado aos cimérios, no caso aos Gimri, aos gomaritas aí, por celtistas aí do século XVII. Um fato muito interessante é que as tradições irlandesas dos próprios irlandeses, que são descendentes aí dos antigos celtas, elas vão dizer que Rifate foi o antepassado dos antigos celtas, de todas as tribos celtas, e que, de acordo com o grande historiador Flávio José, também pode ter sido ali supostamente o antepassado dos Paflagônios, indicando o primeiro povoamento de origem indo-europeia ou jafeíta a se expandir para a Europa Oeste. Agora, sobre Askenaz, o próprio termo Askenaz, aí no caso em seu significado e suas traduções para o português, no caso, o termo ou nome Askenaz significa e refere-se sempre à Alemanha.
Askenaz, portanto, é o predecessor e originador aí dos povos germânicos. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.